De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com Luiz Felipe de Souza. Gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço e agradeço também a presença aí de todos os telespectadores da Educadora. Luiz, vamos falar um pouquinho da sua trajetória como cantor lírico. Primeiro, como é que surgiu o interesse pela música e, em especial, pelo canto lírico? Olha, Luciano, eu tenho lembranças assim de sempre me maravilhar, por exemplo, com o canto coral, né? Eu tive a experiência desde criança de ver a atividade do coral Eurípides Barçanufo, que é o coral do Centro Espírita aqui de Batatais, né? Que eu frequento desde quando eu me conheço por gente. E ficava maravilhado com as vozes, né? Com a beleza da arte, né? E, pois bem, uma vez eu ganhei um CD da minha avó, de um cantor lírico de São Paulo. E, bom, comecei a ouvir, a me maravilhar com a música, com a voz. E me aventurei a imitar o cantor, né? E aí comecei a desenvolver uma voz ali. E quando minha avó viu, né, ela contou para o maestro do coral Eurípides Barçanufo, que foi basicamente a minha primeira referência do canto, né? E aí fui fazer o teste para entrar no coral. De primeira eu não entrei, assim, não tive muita desenvoltura ali no teste. E numa segunda vez, um pouco mais maduro, isso eu estou falando lá da casa dos 14, 15 anos, né? Eu comecei a entrar, eu entrei no coral, comecei a cantar e de lá as portas elas foram se abrindo. A vida, Deus foi me colocando pessoas e oportunidades maravilhosas aí para trilhar a minha caminhada. E também uma faixa etária que você está tendo mudança de voz, não é? Sim. É um período complicado porque a gente vê isso, né? Ou a pessoa começa antes e depois contorna a fase, não é? Ou, de fato, espera um pouquinho depois para ter também esse ajuste. Exato, exato. Eu, como tenho uma voz de natureza mais grave, eu não senti tanto essa mudança, né? Eu entrei, assim que eu entrei no coral, eu comecei cantando nas vozes mais agudas, né? Mas logo eu senti a necessidade de ir para os graves ali, né? E aí, enfim, minha voz ela realmente começou a desenvolver mais a partir desse momento. Perfeito. E até de se enquadrar enquanto voz, né? Vamos falar um pouquinho disso, né? Exato. A gente até conversava aqui no intervalo. Você é baixo barítono. Isso. Quando a gente fala de voz masculina, todo mundo vem à cabeça a história do tenor. Exatamente. Né? Que não é a única figura, você tem todo um conjunto da obra aí de vozes masculinas. Exato. Exatamente. Bom, por conta do Pavarotti, eu acho, né, Andrea Bocelli, que são grandes referências de vozes de tenor, talvez ficam mais popular. Mas existem outras vozes, porque na ópera a voz ela é muito importante para desempenhar o personagem. Está muito ligado com o caráter do personagem. Então, normalmente, a voz de tenor ela é a voz dos heróis, né, dos mocinhos, no enredo da ópera. Né? A voz grave ela vai ter esse caráter mais nobre, ou vai desempenhar um papel de um rei, né, de um deus, ou de vilão. Né? Essa coisa mais vilanesca, né? Perfeito. E justamente isso, né? Esse conjunto dentro da ópera tem o seu interesse, mas quando a gente pensa também no canto lírico de uma maneira geral, no coral, etc., isso faz um preenchimento diferenciado, né? Você tem a composição de cada tipo de música para um perfil de voz. Exatamente. Exatamente. Pensando, bom, no coral, né, as vozes elas se complementam. E, bom, a gente tem basicamente 4 vozes, né? 2 femininas, 2 masculinas. Existem as vozes intermediárias, mas seria o agudo feminino, que é o soprano, o médio agudo, né, feminino, que é o mezzo-soprano, que é o meio-soprano, e o contralto, que é o grave feminino. Nas vozes masculinas, nós temos o tenor como o mais agudo, o barítono como a voz mediana e o baixo como a voz mais grave, né? E no coral, os compositores aí já experimentaram escrever para 16 tipos de vozes.
diferentes. Então é o primeiro soprano, o segundo soprano, o terceiro soprano, o quarto. Então, que são as variações, né? Exato. Que para o leigo às vezes não encaixa muito bem até ouvir, né? Compreender essa diferença. Exatamente. Normalmente essas peças elas são muito grandiosas, né? E precisam de corais grandes também. Então, a pessoa que não tem esse conhecimento, né, de como funciona a estrutura da música no canto coral até na ópera também, sim, porque tem coral dentro da ópera, né, só percebe a grandiosidade assim, dessa junção das vozes, de todos esses tipos de vozes, no momento que está sentado na cadeira do teatro, da sala de concerto, e ouvindo aquela sonoridade incrível, né? E dentro da ópera, aí os compositores eles respeitam basicamente essa tradição de que as vozes mais graves vão ser os vilões, né? As mais agudas vão ser os mocinhos, as mocinhas ali, os heróis, né? E a música ela é composta especificamente para o tipo vocal. O compositor ele já pensa toda a estrutura do personagem, né, a psique do personagem, já pensando nas qualidades vocais daquele tipo de voz. E a gente não se dá conta do quanto isso entrou, de certa forma, até na cultura pop, né? Sei lá, você pega um Guerra nas Estrelas, um Darth Vader extremamente grave enquanto vilão, né? Robotizado, mais grave, né? E isso segue como regra de maneira geral, né? Até no conceito, se a gente for pegar aí, né? No conceito religioso, né? Ou seja, o mais demoníaco sempre é grave. Exato. O mais angelical é sempre mais agudo, mais leve. Exato. Né? Até na exceção da regra musical aí, que era um absurdo, que é o castrate, né? Que é o acúmulo do agudo aí, né? Sim, sim. Né? De estar no campo do angelical. Exatamente. Né? Assim, hoje o que a gente vê no cinema, né? Dessa tradição, herda muito da ópera, sim, né? E eu diria que até a música religiosa sacra, né, do período quando a ópera tinha mais essa tradição mais forte, né, ela também herdou um pouco dessa estrutura da ópera, da história, porque afinal de contas a ópera é uma contação de história, sim, né? E quando você vai na música sacra, por exemplo, Bach tem as paixões, né? Então quando está contando a história da paixão de Cristo, né, tem respeita essa estrutura, né, essa tradição de acordo com os tipos vocais. Exato. E de fato, não é? A grande produção enquanto show de apresentação, né, que a gente tem culturalmente no Ocidente é a ópera, não é? Hoje você vai ver Broadway, né? Ela bebeu dessa fonte, não é? Sim. Popularizou essa fonte, mas o conceito ainda é o mesmo, não é? Sim. Isso se migra, você pega os musicais no cinema, também é o mesmo perfil. Exato. Não é? Exatamente. A ópera ela era a novela do século XVII, né? As pessoas, o teatro, ele era um ponto de encontro ali da sociedade e muitas vezes assim a ópera a gente identifica na música alguns toques, algumas coisas para chamar a atenção mesmo, né? Do público, porque naquela época eles estavam socializando no teatro e aí quando chegava o momento, chegou o solo da soprano chegou, e aí a música ela dá né, ela tem um ápice assim, e as pessoas paravam para prestar atenção, e aí começava de fato o solo, né? Então, porque a realidade era essa, né? As pessoas elas iam para o teatro para ter esse momento. Hoje, com a televisão e tudo, né? Sim. Perdeu-se essa tradição. Mas... E até a dinâmica, quando a gente pensa na ópera de maneira integral, né, as peças são gigantes, não é? Sim. Então você tinha intervalo, né, às vezes até mais de um intervalo durante a apresentação. Não só, né, a gente tem o conceito de troca de figurino, de cenário, de dar um respiro, mas para a própria interação das pessoas, né? Porque também você tinha um respiro de tensão ali do que estava sendo construído. É o intervalinho do filme, o intervalinho da novela. Sim, exato. Exatamente. E é muito interessante que a gente pode conferir aí no repertório operístico, na tradição, né, o que eles chamam de... aí depende de... Né, os franceses vão ter um nome, os italianos vão ter outro, os portugueses vão ter outro, mas eles chamam de intermezzo.
os italianos, né? Que eram óperas que tocavam entre os atos. Então, naquele intervalo das grandes óperas, normalmente tinha os intermezzi, que eram outras óperas encenadas, às vezes até com personagens da grande ópera, mas, sei lá, então, se a história da ópera tinha um personagem de menor destaque, esse personagem nos intermezzi, eles tomavam um pouco mais de destaque, né? A história desenvolvia ali. Então, realmente era o acontecimento, era esperado, assim. A ópera era o evento. As pessoas iam para o teatro, assim, ficavam um dia todo, no intervalo, almoçavam. É realmente uma realidade distante da nossa hoje, mas é muito interessante quando a gente recorre ao passado para esse conhecimento. E dentro de toda uma construção, né? Quando você pensa no intermezzo, muitas vezes se fechava a cortina e iam os personagens para o proscênio, porque você estava trocando um cenário lá. Exato. Outras vezes a troca de cenário ocorria com essa canção, né? Então você tinha um funcionário, como se estivesse organizando para uma grande festa ali. Exato. Né? E tudo muito bem amarrado. Sim, né? sim. Exatamente. Eles precisavam de ter esse movimento no teatro, afinal de contas as pessoas estavam ali o dia inteiro. Exato. Né? Exato. Se produziam para isso, né? Se planejavam. Exato, era um acontecimento. Hoje, se você vai, por exemplo, a gente tem o Pedro II, que é o teatro de ópera mais próximo aqui nosso, né? E você repara na estrutura do teatro, arquitetonicamente falando mesmo, né? Você vê os camarotes na lateral do palco, eles eram para uma classe social específica, né? Tem o balcão nobre que fica atrás, né? Ele fica no primeiro piso ali, mais atrás. Ele dá de frente para o palco. É a melhor acústica, o melhor resultado acústico do teatro e a melhor visão que você tem do palco, né? Era normalmente o rei que ficava ali, ou realmente as famílias mais nobres, e a sociedade acontecia dentro do teatro. Flertes, né, negócios, acontecia lá. Bom, coral do Eurípides, né? E aí, qual o próximo passo? Bom, o próximo passo foi um grupo reduzido do coral, na verdade, que buscava fazer eventos, casamento. Era um grupo profissional, né, de cantores ali do coral mesmo. E bom, uma vez que é profissional, precisa de ter um nível alto, né? Melhorar isso. Exatamente. E aí eles contratavam um professor de Ribeirão, que trabalhava na Minas, e eu comecei a fazer aulas com esse professor. Bom, entre idas e vindas, né, o grupo acabou não se desenvolvendo ali, não durando por muito tempo, né? E eles decidiram, então, cancelar a vinda do professor para cá, mas o professor falou, bom, você tem, né, a projeção, perspectiva aí de fazer uma carreira na música, você tem essa aptidão, você nasceu com uma voz especial, né? Vamos para Ribeirão fazer aula comigo na Minas. E foi assim. Aí foi assim que eu comecei na Minas, eu comecei fazendo apenas aula de canto com esse professor. E depois eu comecei a entrar nos corais, participar, né, do coral juvenil, logo entrei para o coral lírico de ópera também, porque a Minas, né, a Companhia Minas lá em Ribeirão, enfim, o trabalho é primoroso, né, e eles têm vários corais, assim, desde os infantis, pré-juvenil, juvenil, lírico, adulto popular, adulto lírico, né? E tem o grupo profissional deles também, que é o Madrigal Minas, que aí é um nível de performance realmente bem alto, de alto nível, né? E, enfim, e aí, de acordo com o meu desenvolvimento, eu fui, então, participando desses grupos, né? Então, primeiro no coral juvenil e lírico, depois fui convidado a cantar no Madrigal, que era o grupo profissional, foi quando eu fiz a minha primeira ópera, isso eu tinha 17 anos, né, cantando no coral, né, no Madrigal Minas. E, bom, nessa altura do campeonato eu já estava na fase de pensar no vestibular, o curso na graduação que eu faria. E eu já tinha decidido, já sentia no meu coração que a música, o mosquitinho da música tinha me mordido ali e eu já estava contaminado, né? Eu já estava realmente completamente encantado por esse métier, por essa profissão. E essa primeira ópera, qual foi? Foi uma ópera do Handel chamado Acis and Galatea, né? Então, uma ópera barroca
Foi uma produção muito especial, com um grupo de música barroca, com instrumentos de época, né? Então, na música barroca tem instrumentos que não se tem numa orquestra tradicional, como o cravo, como a teorba, né? E a própria técnica, os materiais ali do violino. Então, o violino ele vai ter uma corda de tripa, não vai ser uma corda de aço, né? E nem de nylon. O arco muda. Então, realmente foi uma produção muito especial ali. Foi a minha primeira e já foi, né, em grande estilo, Sim. digamos. E com músicos também, né? Porque não é só o instrumento, né? Músicos que dê conta Exato. desse tipo de instrumento. E ópera tem uma outra questão, que é o mise-en-scène, né? Sim, não é sim. só o cantar, tem que encenar. Como é que foi isso? Foi uma experiência diferente porque, bom, a primeira cena da ópera, o coro ele já tinha um envolvimento bem mais fluido, né, e próximo, né, de contato. E a minha primeira experiência no teatro, as pessoas, né, próximas e fazendo uma cena e que foi um desafio, né? Mas bom, a proposta era se jogar mesmo, né? E aí rompendo, né, essa primeira reação que eu tive, né, e estranhamento, realmente as coisas depois fluíram bem. Né? E foi muito interessante, assim. No coro você acaba não tendo tanto protagonismo na cena, né? O diretor de cena ele vai trabalhar o coro. Coro faz isso, coro faz aquilo, né? Então, às vezes, você não tem aquele trabalho mais focado em você, mas já dá para aprender bastante, porque no Coral Madrigal, né, no Madrigal Minas, tinham vários colegas muito mais experientes, né, de carreira, e aí na coisa da observação também eu fui pegando muito, aprendendo muito. Exato. E até assim, não tem tanta exigência, na verdade tem, né? Porque querendo ou não, o coro é um conjunto, não é? Sim, sim. E atuar no conjunto, não é? Também não é uma questão fácil, né? Porque exagerar no cênico, não é? Acaba estragando a cena, ou não seguir aquilo proposto também acaba atrapalhando. Exato. A abordagem ele é outra, né? Exatamente. A importância é a mesma. Né? Muito bom. E aí, sim, aí faculdade. Decidi fazer uma faculdade de música, né? Por estar muito envolvido na Minas, não só profissionalmente, musicalmente falando, mas também o material humano, as pessoas dali, né? Os meus amigos estavam ali, meu professor de canto, maestros ali. Eu acabei decidindo não ir para longe, porque, bom, faculdade de música a gente não tem muitas espalhadas Sim. aí pelo Brasil, né? E querendo ou não, a maior concentração vai ser ali na capital, São Paulo, né? Porém, por sorte, existe um oásis da arte no campus de música, no campus da USP de Ribeirão Preto, né? Existe o departamento de música lá com um curso realmente muito bom, e foi onde eu decidi então prestar. Não prestei nenhuma outra faculdade, prestei USP, campus de Ribeirão Preto, departamento de música ali da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? E passei de primeira, entrei para a faculdade, né? E aí também foi uma outra experiência, né? Foi realmente uma abertura assim de consciência, né? E das possibilidades do fazer musical, porque lá eu tive contato com ópera, mas também tive contato com música contemporânea, com outros tipos de repertório, né, lírico, porque não tem só ópera, mas tem um repertório que a gente chama de câmara, que aí é uma outra estrutura, né, de música, normalmente para ambientes menores, afinal de contas, né, música de câmara, essa câmara é um ambiente menor mesmo. Ele nasceu quando os nobres, né, eles queriam música dentro de casa, eles não queriam mais ir no teatro. E aí eles contratavam pequenos grupos musicais, 1, 2 cantores, né, para fazer aquela música em menor proporção, né, para os ambientes de suas casas, né. Então tive contato com essa música também. Enfim, pude cantar com uma orquestra sinfônica pela primeira vez, sendo solista. Lá fui bolsista dessa orquestra sinfônica, a USP Filarmônica, né? A orquestra regida pelo professor Dr. Rubens Ricciardi. E então assim, eu tive essas experiências aí que também vieram somar,
né, na minha formação. Na Minas, assim, a minha formação ela realmente tem grande parcela, né, lá acontece dentro da companhia Minas. Afinal de contas, eu tinha um palco de um teatro de ópera lá no Teatro Minas à disposição. Foi um laboratório maravilhoso, né, e pude fazer muitos personagens de ópera, me experimentar em várias versões enquanto cantor e artista, né? Mas a USP também me proporcionou uma experiência muito interessante. E também eu participei lá dentro da USP em um grupo chamado Oficina Experimental. Era um grupo reduzido também, tinha uma predileção para o repertório barroco, né? E lá também eu viajei bastante, viajei para Minas, viajei para o sul do Brasil para cantar também, me apresentar com esse grupo, né? E eu acho que o interessante da faculdade também é a questão da diversidade, né? Porque o perfil de alunos, em especial no curso de música, é variado, não é? Então, você tem o pessoal do canto, de diversos tipos de instrumento e de diversas linhas musicais, né? Então, querendo ou não, acaba rolando esse encontro da diversidade, mesmo não atuando naquele gênero específico, mas você tem o contato o tempo todo. Sim, sim. Lá no departamento de música da USP, aqui de Ribeirão, o curso ele realmente tem esse foco na música de concerto, né? Então, com repertório canônico, né? E, enfim, eu fui ter realmente essa experiência pluricultural, de muita diversidade, no meu mestrado no Instituto de Artes, lá na Unicamp. Porque aí o Instituto de Artes realmente tinha artista plástico, bailarinos, aí tem o curso de música popular, o curso de música erudita, né? E aí realmente assim era um ambiente muito diversificado. Na USP de Ribeirão, realmente o pessoal se concentrava mais na música clássica, no repertório de concerto, né? Mas sim, esse contato com vários tipos de instrumento, com vários. Então, assim, durante minha graduação, eu cantei com piano, cantei sendo acompanhado por piano, né? Cantei sendo acompanhado por violão, enfim, orquestra pequena, orquestra grande, né? Mas tudo dentro desse ambiente mais clássico, né? Na Unicamp que eu tive essa vivência realmente de vários gêneros de música e somou muito também aí para minha formação. Falávamos da sua pós, né, em Campinas, etc. Terminou a faculdade e já emendou a pós? Sim. Na verdade, no meio da minha graduação, eu fazia aula, durante a minha graduação, fazia aula com a professora doutora Ilka de Almeida Prado, uma soprano, né? E aí eu comecei a sentir a necessidade de uma formação mais específica para o meu tipo vocal. Porque é possível você aprender, né, e ser ensinado por um cantor ali de outro tipo vocal, mas existem especificidades do timbre e mesmo até manobras ali que você faz na técnica específica daquele tipo vocal que você só vai aprender sendo ensinado por uma pessoa com uma voz parecida, com o mesmo tipo vocal, né? E aí eu descobri que existia um professor barítono na Unicamp, professor da cadeira de canto, né, da Unicamp, é um barítono. E já na graduação eu comecei a fazer, as universidades públicas paulistas, elas têm um convênio entre elas, né, e você pode, você sendo estudante de uma dessas universidades, ou seja, Unesp, USP ou Unicamp, você pode pedir o que eles chamam de intercâmbio acadêmico. E aí a disciplina que eu fazia de canto na USP de Ribeirão, eu passei a fazer na Unicamp, né, com esse professor para realmente terminar de lapidar a minha voz, porque a professora Ilka ela já tinha, né, conseguido ali passar tudo o que ela podia e eu sentia então essa necessidade de especializar ainda mais no meu tipo vocal, né? E eu passei a fazer aula com esse professor lá em Campinas como aluno especial da Unicamp. E o projeto do mestrado, o projeto da pós, ele foi uma coisa que surgiu no meio da pandemia, porque eu me vi no final da minha graduação, isso 2020, né, e fazendo aulas em Campinas, e o professor falou, olha, eu nunca me imaginei entrando na vida acadêmica, eu sempre fui muito da prática, sempre muito da performance, né?
Tanto que ao longo da minha graduação, assim, eu não fiz nenhuma iniciação científica, os trabalhos teóricos das disciplinas eu... Sofria. Nossa, precisei até pedir para colegas me ajudarem. E apresentando o tempo todo com o Minas. E cantando, apresentando, e sempre na Minas, né? Bom, então, e aí no meio da pandemia o professor falou, você vai se formar, né? Você vai terminar a sua graduação, e aí você vai fazer o quê? A gente não tem perspectiva de quando a gente vai voltar à normalidade, de quando os trabalhos vão voltar, né? Entra para o mestrado. O processo seletivo está mais fácil, porque é tudo online, né? Não tem uma prova teórica presencial, nem a prova prática, né? Porque para você fazer um curso de música, são 3 fases, né? 2 fases do vestibular normal, da FUVEST, né? E uma terceira fase, que é a fase de aptidão. Isso serve para as artes visuais, para as artes cênicas, né? Tem uma terceira fase ali do vestibular. E no processo seletivo da pós-graduação é parecido também, né? Você tem a prova teórica, a prova prática, né? E que vai avaliar todas as suas competências ali. E aí, por conta da pandemia, tudo online estava mais fácil. E aí eu prestei, né? Como um projeto aí no meio da pandemia para experienciar e continuar fazendo aula com esse professor gratuitamente, né? Afinal de contas, ensino público gratuito, né? E aí eu acabei passando no mestrado. Não entrei com ele como meu orientador. Eu acabei entrando com outro professor, que no final das contas foi até mais interessante, porque a minha pesquisa de mestrado, ela flerta ali com a musicologia histórica, né? Então, ela tem esse viés prático, afinal de contas, eu não me veria fazendo numa outra linha de pesquisa, mas a minha pesquisa, ela trabalha, né, um cantor brasileiro da virada do século XVIII para o XIX, né? Ou seja, estamos falando de 1700, virada de 1700 para 1800, né? E sem muitas informações a respeito desse cantor, mas sabe-se que era uma voz incrível. Que é esse cantor? Ele é chamado João dos Reis Pereira. Com a vinda da corte portuguesa para cá, eles melhoraram as estruturas da colônia, né? Então construíram teatros, enfim. E esse cantor, sabe-se que ele foi radicado no Rio de Janeiro, apesar de ser mineiro. E ele tem um detalhe, ele era um dos maiores cantores da corte, mas ele era pardo, né? Não que isso seria um problema, mas para aquela realidade, sim, uma sociedade escravocrata, você ter uma personalidade parda, né? Com essa projeção, é muito especial. Né? Uhum. Minha pesquisa ela não entra nesses méritos, que eu não me sinto no lugar de fala para tratar sobre a negritude e tudo, né? Mas eu recupero a memória desse cantor e pesquiso o repertório dele, tento entender melhor a voz dele, como que se dava, porque a gente está falando do século XIX, né? Então não se tem gravações. Isso com base em documentos, relatos. Exatamente, base de documentos históricos. Eu descubro aí uma linha de uma metodologia de pesquisa, né, que os estadunidenses desenvolveram para estudar os cantores de Mozart, os cantores da época de Mozart, né? E através desses documentos apenas, porque não se tem gravações nessa época, né? E aí eles desenvolvem um método para visualizar características vocais através das músicas, do repertório desses cantores e de cartas também, né? Que era muito comum, muitas cartas corriam aí falando sobre as qualidades vocais desses cantores, né? E aqui no Brasil, as proporções são um pouco diferentes, né? O acesso a essas fontes, a existência dessas fontes é um pouco mais escasso, mas foi possível, sim, articular uma pesquisa ali, né? E eu defendo a minha dissertação, defendo o meu mestrado na semana que vem, inclusive. Foi uma dos propósitos da minha vinda aqui para o Brasil. Muito bom. E aí, pensando nessa ação aí de pandemia e etc., de mestrado, porque também eu acho um grande desafio e é bacana esse bate-papo justamente por isso, né? Quando a gente pensa em quem faz opção por música, eu acho que primeiro dá um nó na família que não é da área, né? No sentido assim, qual a perspectiva que você tem de trabalho depois, sim, né? Então, acho que gera uma questão e uma cobrança muito grande nesse sentido. E, em especial quando você falou do período pandêmico, né? Que, olha, não pode ter apresentação. Uhum. A gente vê as pessoas tentando realizar lives, etc. Né? Uhum. Se live no popular já era um desafio, não é? Imagine no clássico. Pois é. Exatamente, assim.
foi um período bem difícil, né? Para todos, obviamente, né? Mas para as artes, assim, e para a música clássica, para a ópera, foi realmente difícil. A gente viu, assim, muitos colegas em uma complicação assim financeira e de profissional muito grande, né? Fora o problema, se você pegasse a Covid e viesse a desenvolver um quadro mais grave, né? Existem cantores ali que precisaram ser entubados e não voltaram mais a cantar por conta do procedimento da intubação, né? Então, realmente foi um período bem difícil, não tinha como você se expor. E a saída do mestrado, então, foi maravilhosa, porque eu pude ter ali, depois eu passei a receber uma bolsa, né? Eu fui bolsista da CAPES, que é, né, a agência de incentivo e fomento à pesquisa a nível federal. E, tive essa bolsa, pude ter essa remuneração, né, e desenvolver a minha pesquisa ali, e aprendendo o diálogo, porque para mim, na minha cabeça, existia uma diferença, eram dois mundos diferentes, né, a teoria da prática, mas a teoria sem a prática e a prática sem a teoria, elas não funcionariam, né? Existe um diálogo muito grande entre essas duas áreas do conhecimento, né? Essas duas áreas do empenho humano, tanto a teoria quanto a prática, em todas as áreas, né? E quando elas se entrelaçam, eu realmente me apaixonei muito por esse métier, né? Por esse ofício aí, de pesquisar, de escrever, mas ao mesmo tempo também de experimentar, de cantar, de estar ali na prática, né? Luiz, você deu esse toque internacional, né? E está fazendo mestrado, etc. Como é que sai do país? Olha, foi uma loucura, assim, né? Minha vida, ela tomou um caminho, assim, que eu realmente não esperava. No meio do mestrado, na verdade, surgiu uma oportunidade de ir para a Alemanha. Estava com as passagens, enviei meu material, meus vídeos, né, para um coral lá na Alemanha, norte da Alemanha. Chegou a oportunidade, eles aprovaram meu material, queriam que eu fosse para lá cantar. Recebi uma notícia de que 5 dias depois meu voo sairia para a Alemanha. Eu travei, eu não tive coragem de ir. E aí, trabalhei muito isso, né? Refleti muito, coloquei ali o que era prioridade para mim, né? E realmente o meu mestrado naquele momento era mais importante, né? Mas fiquei com essa, ao mesmo tempo, assim, conformado com a decisão de não ir para a Alemanha, né? Mas feliz de ter sido aceito. Feliz de ter sido aceito. Tem potencial. E uma chama de vontade ali e de curiosidade, né? Mas eu falei, eu só vou realmente mover tudo que precisa ser movido dentro de mim e enfrentar toda essa dificuldade que é mudar de país, né? Se for para uma coisa muito grandiosa. Muito grandiosa. Pois bem, segui a minha vida e aí eu fui para Curitiba no início de 2023, trabalhar com um maestro que eu já tinha trabalhado por várias vezes na Minas, né? E fui numa oficina de música, é um festival que acontece lá, chama Oficina de Música de Curitiba. É imenso o festival, né? Então eles levam artistas famosos, tanto do popular quanto da música erudita, né? Existem oficinas para jovens músicos para estar se profissionalizando ali, né? Se aperfeiçoando. E, fui participar desse evento, então cantei, tive uma desenvoltura interessante, fizemos uma ópera de Mozart, As Bodas de Fígaro. Fizemos lá. Eu fiz o Fígaro, papel título, né? E já tinha cantado na Unicamp essa mesma ópera, estava com o papel pronto e realmente a minha desenvoltura ela foi muito interessante, foi muito bacana, né? E pouco tempo depois que eu tinha voltado de Curitiba, esse maestro me mandou um WhatsApp, né? Uma mensagem. Olha, existe a oportunidade aqui de enviar um material para a Ópera de Paris. Eles estão procurando jovens talentos para compor a academia de cantores, né? E você vai para lá, você fica um tempo por lá, recebe uma bolsa, salário, né? E se aperfeiçoando e vivendo a realidade desse teatro que é referência mundial, né? E aí me veio na hora na cabeça, né? Falei,
caramba, eu joguei para o universo que eu só moveria tudo que precisaria ser movido dentro de mim para ir para uma coisa grandiosa, e o universo me ouviu, então vou precisar mover tudo que precisa ser movido dentro de mim. Para fazer isso. E não tive escolha, né? Tá feito, né? Não tem o que pensar, o que titubear. E já estava com disciplinas do mestrado aí concluídas? Eu já estava num momento do meu mestrado realmente de começar a redação da minha dissertação. Que você faz de qualquer lugar. Exato, né? E aí, por conta disso, eu pude conciliar. Precisava ainda de algumas partes burocráticas, né, do processo do mestrado, que é a qualificação, né? Então você mostra, é um momento do mestrado que você mostra tudo que você fez até aquele momento, e aí você sendo aprovado, você está apto a continuar a pesquisa, a redação, para dali um tempo defender, né? Então eu corri para qualificar, para mostrar que tudo que eu já tinha conseguido ali na minha pesquisa. E fiz, bom, como o meu mestrado ele tem essa linha de pesquisa mais voltada à performance, né? Eu não posso apenas apresentar uma pesquisa escrita, eu preciso apresentar um recital também de 1 hora, né? E aí eu corri também para fazer esse recital, apresentar, né, o que eu precisava apresentar, mas na verdade isso é um segundo momento. Isso no começo de 2023, quando veio essa oportunidade aí de mandar o meu material para a Ópera de Paris, né, eu enviei e eles analisaram o material e me convidaram para ir apresentar, para ir fazer uma prova, uma audição lá presencialmente. Então precisei ir para Paris primeiro para fazer as provas, sem certeza de que ia passar, de que seria aprovado, né? Tive a ajuda de mecenas brasileiros, né, de sponsors da ópera brasileiros que bancaram a minha ida para lá, porque você ir para Paris, pagar uma passagem aérea, pagar estadia, comprar euros, né, sem ter a certeza, é um investimento que muitos não têm condição, né? E ainda sem ter a certeza fica mais difícil ainda de você conseguir desembolsar toda essa grana, né? Então eu contei com essa ajuda que foi essencial para mim, né? Acho que é por conta disso também, por conta que é difícil os talentos brasileiros conseguirem oportunidades fora do Brasil, porque é muito caro você, né, ir para fora. E é interessante isso, não é? A gente tem tanta gente boa que está lá, não é? E a gente começa a pensar isso, no potencial que a gente tem que ficou aqui, que não teve essa oportunidade. Exato, exatamente. Então assim, eu conheço histórias parecidas com a minha de pessoas, né, de talentos aí que contaram com a ajuda dessas pessoas que investem na arte, né, que por prazer, que por satisfação investem na arte, investem nos jovens talentos, né? E bom, fui para Paris fazer a minha prova. Tive a preparação também de um outro brasileiro que estava lá na Academia da Ópera, só que ele é pianista, ele não é cantor. Ele me ajudou a me preparar para essa prova nos moldes, por ele já fazer parte da ópera. Ele sabia o que eles queriam. Teu perfil. Né? Exatamente. Né? E aí ele me preparou para essa prova, para essa audição. A primeira audição eu apresentei para os diretores da Academia da Ópera de Paris, né? E uma audição que eu deveria cantar 2 músicas, eu cantei 4. Que o diretor ele começou, canta isso também, canta isso também, canta isso. Quando vi, a minha audição, que duraria 10, 15 minutos, durou meia hora. Né? E aí eles falaram, volta amanhã. Amanhã você vai audicionar para o diretor-geral da ópera, no palco principal da ópera. Pois bem, no dia seguinte cheguei eu lá. Quando eu entrei no palco e vi aquele auditório de quase 3 mil lugares, é o maior teatro de ópera da Europa, a Ópera de Paris, né? Eu fiquei maravilhado, assim. A acústica impecável. A acústica impecável. Incrível. Existem 2 prédios, na verdade. Tem um prédio histórico, que é o Palais Garnier, que são 1900 e alguma coisa, lugares, né? Lá. E existe a Ópera da Bastilha, que essa é a grande casa de ópera que recebe as grandes produções, os cenários que movimentam e que gira, é o palco que sobe, desce, vai para o lado. É imenso, assim, é realmente muito grande. E eu estava lá, humildemente, na frente do piano,
para cantar para o diretor de ópera e mais para o diretor-geral da ópera e mais algumas personalidades importantes ali de dentro da casa, né? Terminou a minha audição, eles pediram para eu sair do palco, ficaram discutindo um tempo, né? E, bom, não tive resposta, voltei para o Brasil, fiquei aguardando o e-mail deles, demorou um tempo, umas boas semanas para receber a resposta. Já tinha até meio que desencanado, né? Mas aí, um belo dia, estava eu morava em Campinas, né, por conta do mestrado, estava eu lá em casa, cuidando da casa, olhei meu e-mail, tinha um e-mail da ópera falando que eu tinha sido aprovado. E mais uma série de burocracias e informações ali que não vem ao caso falar agora, mas mais importante é que eu tinha sido aprovado. Eu fui contar para as pessoas que eu tinha recebido a resposta no final desse dia, porque eu demorei uma tarde Processando isso. para assimilar, né? Mas foi maravilhoso, assim. Foi depois disso a minha vida ela realmente tomou rumos, assim, passou por uma fase muito mais corrida e atropelada por conta da burocracia para mudar de país, achar lugar para morar lá e tudo, né? Mas enfim, então entrei para a Ópera de Paris, sou o primeiro cantor brasileiro a entrar na ópera e o quarto brasileiro a entrar na academia da ópera, né? Então sou o primeiro cantor, os outros e o quarto brasileiro. Os outros 3 são pianistas, né? Mas assim, realmente é um grupo muito seleto, um alto nível assim de aperfeiçoamento, de cobrança, realmente um nível assim que eu jamais, um lugar que eu jamais imaginei chegar, assim. Perfeito. E apresentações lá? Bom, eu já tive 3 grandes apresentações, 2 óperas e um concerto gala, né? 2 desses concertos, né, dessas apresentações, foram no palco do Palais Garnier, né, que é aquela ópera construída por Garnier, né? A ópera histórica de Paris. Aquele prédio é indescritível, assim, você tá dentro daquele prédio. Só está dentro do prédio. Você olha para cima e vê a riqueza de detalhes, das ornamentações. E aí quando você entra na sala de concerto, né, aquele teto extremamente ornamentado e lindo, aquele lustre, né, os detalhes em dourado, as cadeiras em veludo vermelho, é uma coisa de outro mundo. Agora, você está vendo isso de cima do palco, aí é uma experiência que eu não tenho palavras para descrever. Eu confesso que a minha primeira oportunidade, a minha primeira apresentação lá foi péssima. Porque eu estava mais preocupado em admirar o lugar que eu não estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Era tanta informação, era tanta coisa, e assim, a ficha não tinha caído ainda. E, enfim, é uma experiência incrível. Depois eu tive um concerto de gala com a Orquestra da Ópera de Paris, no palco da Garnier também. E aí depois nós tivemos uma outra ópera, né, essa ópera já moderna, do Kurt Weill, chamada Street Scene. Essa ópera foi fora de Paris, foi na periferia, né, foi no subúrbio que eles chamam. Mas num teatro realmente com uma excelente estrutura, mas aí a proposta já era diferente. A relação do público com a ópera, com o que acontecia em cima do palco era diferente, porque a disposição da plateia era diferente. Né? Nós tínhamos plateia de frente, atrás, o fosso era no meio do palco. Então nós andávamos em volta do fosso, né, e não tinha aquele espaço que normalmente os teatros de ópera têm da plateia. A plateia estava aqui, ó, era muito próximo. E foi uma experiência muito interessante também, do ponto de vista artístico, né? Você experimentar uma outra possibilidade de cena, de desenvoltura no palco, por conta dessa disposição da plateia. A plateia consegue ouvir a respiração, né? Completamente, assim. Então a gente precisou enriquecer muitos detalhes, assim, né? Porque mesmo quando a cena não estava o foco não estava exatamente em mim, né? Tinha plateia atrás. Você está em cena. Eu estou em cena. A plateia está vendo o que eu estou fazendo. Ela está do meu lado aqui. Você tem que... Foi uma experiência bem interessante também. Foi uma experiência bem interessante. Agora,
Nessa próxima temporada, temporada 24 e 25, eu consegui, através de audições internas, um personagem na temporada regular da ópera, porque aí precisa dividir, para ficar mais claro, eu preciso dividir. A academia, ela tem esse trabalho com os jovens cantores e tem esse caráter profissionalizante. Então, ele tem esse lado de formação, mas tem também o lado profissional, né? Mas a ópera em si, ela tem a grande temporada, com grandes títulos, que contratam os cantores que estão ali, a gente chama de Olimpo da ópera, né? Que são os grandes cantores. Por exemplo, se Pavarotti estivesse vivo, provavelmente ele seria um dos cantores convidados para cantar, né? E aí, por conta dessas audições internas que a gente faz para a diretoria ali da ópera, eu consegui um personagem. Na grande temporada, é um personagem pequeno, mas, né, dada as condições, para mim é uma oportunidade incrível, né, única, de estar na temporada regular da ópera, né, com um personagem e participar dessa produção. Uma ópera francesa, né, ou seja, um brasileiro cantando em francês, e é uma ópera de Offenbach que, na verdade, é uma opereta, a estrutura é diferente. Não tem só música, tem falas também. E eu vou ter fala, eu vou ter que falar em francês, né? Então está sendo um desafio muito interessante, mas também, para mim, me mostra como um sinal de que eu estou pegando a língua francesa bem, né, e que estou tendo essa desenvoltura no repertório francês. Afinal de contas, estou lá, estou aproveitando isso, né? E depois teremos também aí fora a temporada regular da Ópera de Paris, tem a temporada da Academia. Nessa temporada, especialmente, vai ser o Ano Brasil, França, né? Então a Ópera de Paris está vindo para o Brasil nessa temporada, né? Isso em 2025, em abril. Vamos ter uma série de concertos, né? E também, dentro da temporada da Academia, vai ter um concerto de música brasileira, em que eu ajudei. Então estou em casa. Estou em casa e assim, eu tenho essa sensação de que, bom, não sou o único brasileiro lá, mas graças também a esses meus outros colegas, né, durante esse tempo aí da escola de arte lírica lá da Ópera de Paris, né, tiveram sua contribuição também. Então é uma conquista nossa, mas é muito, muito significativo que a cultura brasileira ela está entrando na Ópera de Paris, uma instituição de cultura, de arte tão tradicional, né? E abrindo as portas aí, então, para a cultura brasileira, né? Então, vai ter esse concerto, além da ópera vir para o Brasil se apresentar, lá em Paris também vai ter esse concerto de música brasileira, e parece que essa aliança aí Brasil-França, Ópera de Paris-Brasil, vai se solidificar. Ela vai crescer e vai ganhar peso aí. Então, realmente é uma perspectiva muito fascinante, né? Muito bacana. Meu querido, eu fico extremamente feliz com tudo isso, né? De ter alguém nosso lá, né? Porque além de brasileiro é daqui. De Batatais, exato. Com todo esse potencial, eu espero que seja apenas o início. Né? A gente falou da trajetória aqui, mas eu acho que é um passo só de muito que vem. Espero que a gente possa, né, concretizado depois essa agenda das apresentações no Brasil, a gente conseguir falar, mesmo que seja online, claro, para divulgar. A gente já fica aqui à disposição e o programa está sempre à disposição aí para falar de cada um desses passos. Agradeço, Luciano, agradeço a oportunidade novamente, o espaço, e para mim é muito importante não só o reconhecimento, a valorização, mas esse acolhimento dos nossos, de batataense para batataense, para os batataenses, né? Realmente, para mim, isso tem um valor inestimável. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o espaço, a conversa prazerosa, e com certeza vai se repetir, a gente vai continuar se falando aí.